O som do papel rasgando ecoou na lotérica como se fosse uma sentença. Não foi um rasgo suave, foi um movimento seco e definitivo, acompanhado pelo silêncio atônito de quem nunca imaginou assistir àquele gesto. Um bilhete, dobrado e marcado pela sujeira de muitos dias na rua, foi arrancado das mãos trêmulas de um homem de cabelos brancos e jogado ao chão como se fosse lixo. O homem, com a camisa manchada e o carrinho enferrujado ao lado, ficou parado por um segundo, olhando para os pedaços que caíam, enquanto alguns clientes murmuravam e outros viravam a cabeça, desconfortáveis, sem saber onde colocar os olhos. Severino Augusto tinha 68 anos. Ex-professor de matemática, lembrava-se de equações com a mesma clareza com que, algumas décadas antes, recitava teoremas para turmas inteiras. Agora suas mãos tremiam por causa do Parkinson. Os números vinham e iam como um sopro, mas havia algo que nunca saíra dele: a dignidade de quem já ensinou a contar. Naquele dia, a lotérica, que ficava num pequeno comércio de esquina, transformou-se em palco de humilhação. O dono do estabelecimento, um homem chamado Reinaldo, estava atrás do balcão. A pressa e o desdém estampavam-lhe a expressão quando, ao ver o velho, o expulsou com voz dura. Antes mesmo de Severino conseguir mostrar o bilhete inteiro, Reinaldo o agarrou, olhou, torceu o canto e rasgou. A cena era dura, não porque havia agredido o corpo de Severino, mas porque atacara algo invisível, a última expectativa que o homem carregava. Clientes seguravam os celulares, e algumas câmeras fixas da loja registraram tudo. Havia provas, mas naquele instante ninguém agiu para impedir. A segurança empurrou Severino para fora como se fosse um incômodo, e ele saiu com o som do papel rasgado ainda martelando os ouvidos. Pelo caminho, o corrimão da calçada tinha o calor do sol, e o velho segurou o que restara do bilhete como seguraria uma memória frágil. O que você faria se alguém arrancasse de você a esperança em público? Se isso tocou você, deixe um like e compartilhe. Mostre que dignidade importa. Severino voltava a esse caminho todo dia, mas nem sempre era para conferir bilhetes. A rotina dele era de quem recolhe o que outros descartaram: latas amassadas, garrafas, papelão. Com 23 lais no bolso em determinados dias, ele podia comprar o essencial. 23 lis era para ele o que para muitos é troco. Podia significar uma passagem, um pouco de alimento, uma consulta que aguardava. Para Severino, cada centavo tinha história. Uma vez, quando ainda dava aulas, corrigira uma prova entregando mais que notas, devolvia confiança. Depois, um golpe bancário eclesiástico e processos burocráticos fizeram a casa desaparecer. A filha tentou ajudar, mas enfermidades e a vida se encarregaram de separar os caminhos. Quando a filha morreu, Lúcia, a neta de 7 anos, passou a morar com ele. Lúcia tinha diabetes tipo 1, uma palavra que vinha com frascos de insulina que custavam R$ 340, consultas e medidores que consumiam quase tudo o que Severino e a menina ganhavam em dias bons. A avó, que já não estava mais, havia deixado um caderno com números e receitas que agora Severino lia como quem relê cartas de um tempo que não volta. A casa onde moravam era simples: uma kitnet emprestada de vizinhos de décadas, uma cama, uma pequena mesa com restos de brinquedos, um medidor de glicemia gasto e a prateleira baixa onde o velho guardava frascos vazios que trocava por alguns trocados. No fundo, havia uma televisão que funcionava quando alguém na vizinhança aceitava acompanhá-los em frente à janela. Na maioria das noites, Severino e Lúcia dormiam ouvindo o barulho distante do tráfego, e as luzes da cidade funcionavam como um remédio contra o silêncio. Lúcia era uma menina esperta, de olhos grandes, que gostava de desenhos e de ouvir histórias de números contadas pelo avô. Ela sabia medir doses de afeto.
Ele, por sua vez, sabia medir o mundo com mãos que tremiam, mas que ainda eram capazes de arrumar bonecos e preparar pequenas sopas. O bilhete que Severino mostrou naquela manhã na lotérica vinha de um dia anterior. Ele o havia encontrado entre latas e papéis, preso num saco plástico rasgado atrás de uma lixeira de um supermercado. Quem veria um bilhete naquela pilha? Para muitos, era só papel. Para Severino, que já vira sorte e azar pendendo em moedas de R$3, aquilo poderia ser uma porta. Escolher conferir custava R$23. Não era uma quantia pequena para ele. Mesmo assim, algo dentro dele pesou. Não era apenas a esperança de ficar rico, era a expectativa de garantir insulina para Lúcia sem ter de andar por tantas portas pedindo ajuda. Era a possibilidade de arrumar a casa, de devolver a ela aquilo que a vida lhe tirara. Quando decidiu entrar na lotérica, Severino estava levando mais do que um bilhete. Trazia lembranças de ministério e projetos interrompidos. Outra coisa o acompanhava: a vergonha que tantas vezes aprisiona quem depende da caridade. Ele entrou, pediu para que o atendente conferisse o papel policialmente e com cuidado. A loja, naquele gesto, não reconheceu a pessoa. Reconheceu o que julgou ser a inconveniência. Era mais fácil para Reinaldo, proprietário do estabelecimento, lidar com ruídos do que com humanidades. O rasgo foi, para ele, um ato rápido, uma maneira de encerrar uma situação incômoda. Mas para quem assistiu, aquele rasgo teve uma reverberação longa. O pedaço de papel voando pelo chão, a poeira levantando, os olhares que se desviaram, a sensação de que a cidade inteira, por um segundo, mostrou um de seus rostos mais frios. Enquanto isso, do outro lado do balcão, havia quem tivesse outros olhos. Dona Edilene cruzava o salão com o balde e o pano, rotineira em sua ação, mas atenta em sua natureza. Aos 55 anos, faxineira do local, ela conhecia o movimento daqueles clientes e via sempre além do gesto. Ao perceber o que acontecera, não pensou duas vezes. Recolheu com cuidado os fragmentos do bilhete que haviam sido lançados ao chão. Não foi um gesto de heroísmo. Ela mesma dizia com modéstia que fazia o que era certo, mas se viu ali com as mãos ocupadas de um trabalho que não figurava nos contratos: preservar aquilo que alguém considerara descartável. Enrolou os pedaços num papel limpo, como quem cura uma ferida, e guardou-os entre suas coisas pessoais. Não pensou nos prêmios, apenas na pessoa que havia sido desconsiderada. Era uma ação pequena, capaz de ecoar grande. Severino foi embora, a cabeça baixa. No caminho, passou pela feira, sentou-se num banco e, sem querer, cochilou. Lúcia, naquela tarde, corria no pequeno corredor de dentro de casa, brincando de imaginar que eram as duas astronautas. Não havia televisão naquela hora, mas havia um rádio distante na praça que trazia vozes de futebol e anúncios antigos. A notícia do sorteio ainda não chegara ao rádio da vizinhança, mas o mundo fora da casa não passa sem movimentos. Os sorteios da Mega Sena eram transmitidos e os prêmios anunciados nas redes e em jornais locais. Na lotérica, Dona Edilene deixara o pacote com os pedaços do bilhete numa gaveta entre panos e ferramentas de limpeza. À noite, quando limpou o balcão pela última vez, ouviu alguém comentar no celular que o prêmio daquela noite estava alto. Um número foi repetido: 50 milhões, algo quase abstrato para sua rotina simples. Ela, que lera as frestas do dia como quem lê sinais, não conseguiu evitar a curiosidade. Ao chegar em casa, abriu o pacote com cuidado, como quem manuseia uma relíquia. Colocou os fragmentos sobre a mesa e, com um pedaço de fita adesiva, começou a alinhar as pontas rasgadas. Não por desejo de riqueza, mas por respeito a quem fora humilhado. A montagem foi um trabalho de paciência. Os cantos tinham marcas, dobras, manchas de sujeira. Reconheceu que havia algo escrito:
números e códigos. Ela talvez não entendesse todos os símbolos, mas via o aspecto humano, um papel que fora arrancado de alguém. A notícia do prêmio no rádio repetiu o valor, e por um momento o tempo pareceu desacelerar. Aquela soma soava impossível naquele bairro de ruas estreitas, com mercadinhos de esquina e varais coloridos. Ainda assim, havia algo que cresceu dentro de Dona Edilene, a necessidade de fazer o que era justo. Ela fechou o envelope improvisado e guardou-o como quem guarda um objeto de confiança até a manhã seguinte. Naquela noite, Severino dormiu mal. Lembrava-se do gesto de Reinaldo como se tivesse sido golpeado por um vento frio. A lembrança do som do papel rasgando lhe cortava de novo as memórias de sala de aula, os risos das crianças, as receitas de bolo que sua esposa costumava fazer. A responsabilidade por Lúcia pesava mais que o corpo cansado. Ele tentou calcular na cabeça se, com 23, poderia trocar por algo que garantisse o remédio da menina por um mês. Os números giravam insistentes enquanto a lua passava pela fresta da cortina. Na manhã seguinte, um burburinho começou a circular pela rua. Alguns vizinhos, que tinham ouvido o sorteio no rádio, comentavam sobre o prêmio. Ninguém sabia ainda da lotérica ou do velho humilhado. As notícias correm como fios e descarrilam quando encontra escadas de boato. Uma amiga de Dona Edilene, que acompanhara as redes, mencionou que alguém havia achado um bilhete rasgado. A informação chegou como sussurro. Havia um fragmento colado com fita, e possivelmente aquele era o bilhete do sorteio. A lotérica abriu cedo. Reinaldo trocara de camisa naquela manhã como quem troca de argumento. A inquietação original deu lugar a uma explicação pronta, medida por sua própria defesa. Que o homem era um incômodo, que o local tinha regras, que não se pode aceitar qualquer coisa nos balcões. Mas não se pode calar sempre. Quando Dona Edilene colocou, com trejeito tímido, o pacote com o bilhete sobre o balcão, o dono olhou primeiro com desdém, depois com curiosidade. Havia algo ali que exigia atenção. Não era apenas papel, era a possibilidade de erro. Reinaldo pegou o envelope com movimentos rápidos, como quem segura algo que pode derreter, e examinou. O que se seguiu foi uma mistura de medo e expectativa. Se aquele pedaço fosse realmente um bilhete do sorteio, havia a chance de se comprovar um erro irreparável. A cidade, nesses momentos, parece pequena demais para conter a ansiedade. Pela rua, clientes que presenciaram a cena do dia anterior começaram a se aproximar, murmurando, e telefones foram ligados para parentes. Alguém filmou com o celular o homem atrás do balcão olhando os fragmentos, e em seguida, com pressa, tentando colar as partes com fita adesiva improvisada. As imagens, que nem todos tinham intenção de tornar públicas, começaram a circular. Em questão de horas, a história que outrora fora confinada ao balcão da lotérica saiu pela equipe do pão, pela senhora da esquina, pelo menino que vendeu balões na praça. Dona Edilene, no entanto, não queria cena. Ela sabia que aquilo podia virar confusão. Assim que percebeu o burburinho, decidiu que o correto seria levar os fragmentos até a instituição competente, onde há equipamento e procedimentos para ler códigos e verificar a autenticidade. Já ouvira falar em conversas de rua que códigos de barra e números impressos eram legíveis com máquinas específicas. Leitores que podiam reconstruir a informação mesmo quando o papel estava danificado. Havia processos, havia protocolos. Não era um ajuste caseiro que resolveria. Então firmou uma decisão prática. Na manhã seguinte, a caixa seria seu destino, com o bilhete em mãos e a quietude de quem faz o que é certo. Mas antes que pudessem sair, a notícia se espalhou de maneira diferente. Uma vizinha comentou que aquela noite o prêmio fora exatamente 50.347.892. O número caiu como uma pedra no coração de quem assistia. Para alguns, era apenas uma cifra enorme. Para outros, era um nó apertado de esperança que se formava.
Severino soube por acaso. Foi a criança do prédio que contou correndo, sem maldade, que ouvira os adultos falando do montante. A informação se acomodou de forma estranha dentro dele. 50 milhões. A palavra deixou um espaço maior do que a casa que ele mal mantinha. Abriu portas que nunca estiveram ali. Ali, entre a pequena kitnet, o carrinho enferrujado e o coração de um avô, algo novo começou a acontecer. Possibilidades. Havia remédio garantido para Lúcia, havia tratamento, havia a chance de ter uma casa de verdade, havia até a ideia de uma ajuda maior para outras pessoas em situação semelhante. Mas antes de qualquer decisão, havia uma etapa que impedia que tudo isso se tornasse real: a verificação oficial do bilhete. No balcão da lotérica, rostos se misturavam. Alguns clientes que no dia anterior haviam desviado os olhos, agora olhavam fixos, curiosos. O dono da casa deixou transparecer algo que misturava possibilidade com pavor, e, ao fundo, o velho Severino caminhou até o balcão, com passos demorados, os olhos ainda marcados pelo espanto da humilhação. Não se ouviu um pedido de desculpas, apenas a urgência de fazer o que precisava ser feito. Reuniram-se, de formas diferentes, evidências e peças, o bilhete colado, a imagem de quando ele fora rasgado, o relato de quem recolhera os pedaços. Dona Edilene, por sua vez, não era de proclamações. Falou baixo, com a voz que parecia mais um pedido do que uma afirmação, e entregou o bilhete a quem pudesse levar à verificação. Severino a olhou com gratidão. Havia ali, além do papel, um fio de humanidade que se costurava. O velho não sabia o que o futuro traria. Sabia apenas que, pela primeira vez desde que perdera a casa, havia algo que poderia ser reparado. A movimentação para ir à caixa foi definida com pressa contida. Havia uma logística prática, pessoas que poderiam testemunhar, celular com gravações que registraram o episódio da humilhação e o bilhete em estado precário, mas inteiro no essencial. Ainda havia perguntas no ar que nenhuma fita adesiva poderia tapar. Como Reinaldo reagiria se a autenticidade fosse confirmada? Como a comunidade reagiria ao acesso a uma soma tão grande por alguém que viveu na margem? Haveria em seguida desdobramentos legais? Haveria perdão? Haveria justiça? Essas palavras pairavam, mas eram posteriores à etapa imediata, a leitura do código de barras e a perícia. Com a certeza de que o caminho seguinte seria o da caixa, e que lá existiam máquinas que poderiam decifrar até papel rasgado, Severino respirou fundo. A câmera de segurança que registrara o rasgo estava guardada em arquivo. As imagens seriam úteis. Todos sabiam da importância de evidências. Enquanto a cidade começava a sussurrar a história com a força de uma onda, o pequeno grupo que cuidava do bilhete ajustou os passos. Ainda restavam muitos detalhes para acertar, e o mundo do velho, que parecia ter voltado a se alinhar, estava longe de qualquer resolução definitiva. As portas para a mudança se abriam, mas entre ali e a nova vida havia um corredor de formalidades, possíveis contestações e emoções. Eles saíram da lotérica com o bilhete enrolado e protegido, as mãos suadas e o coração acelerado. A rua parecia mais longa, e cada passo ressoava como se fizesse uma contagem. Havia, naquele momento, um silêncio cheio de expectativa. As pessoas que observavam do portão ou do balcão da padaria ao lado comentavam com cautela. Alguns olharam para Severino com compaixão, outros com curiosidade. A manhã teve, por instantes, a sensação de que o mundo estava suspenso entre duas respirações, a anterior ao diagnóstico e a posterior ao veredito que poderia sair de uma máquina de leitura. Mas ainda havia um empecilho. Nem todo bilhete recuperado é prêmio automaticamente. Documentos precisam ser analisados, códigos lidos, assinatura conferida. A caixa, palco da próxima cena, não liberava montantes sem checar impressões, carimbos, autenticidade.
Por isso, a ida até ali não era uma simples formalidade. Era o começo de um processo que poderia demorar, que exigia paciência e nervos. Para Severino, paciência era algo que já havia aprendido. Nervos, esses estavam à flor da pele. Enquanto caminhavam pelas ruas, com o bilhete enrolado pela fita que Dona Edilene ajudara a colocar, houve quem lembrasse que a decisão que Severino tomaria diante dos fatos também seria teste de caráter. Não apenas dele, mas de todos que, de alguma forma, se viriam tocados pela história. Haveria aqueles que clamariam por reparação estrita, haveria outros que pediriam silêncio e discrição. Para Severino, no entanto, havia uma preocupação maior. A saúde de Lúcia e a dignidade de continuar sendo um avô presente, de manter a calma e a compostura, de não transformar aquilo em espetáculo. À medida que se aproximavam do prédio da agência, uma ansiedade coletiva se formava como nuvem. Pessoas se juntavam por afinidade, por denúncia, por solidariedade. Alguns vinham para oferecer testemunho, outros apenas para acompanhar. Nas mãos, o bilhete parecia pequeno, mas dentro dele havia uma possibilidade imensa. O resultado não era garantido, porque reconheciam que o processo exigiria mais do que boa vontade. Exigiria respaldo técnico, leitura de código de barras e certeza. Ainda assim, a mera possibilidade de que ali estivesse 50.147.892 movia passos que há muito não existiam naquele bairro. O céu, naquele dia, estava pálido, e a cidade, que tantas vezes vira dramas se repetirem, observava contida. As portas da agência se abriram. À frente deles, um caminho que poderia reparar feridas e reconstituir vidas, ou apenas prolongar incertezas. Havia uma fila de corações inquietos, olhares que pesavam e esperavam. Severino apertou o bilhete como se fosse segurar a respiração de Lúcia, e por um instante a rua inteira pareceu segurar a sua própria. O que aconteceria na instituição que checava autenticações? Como reagiriam os funcionários diante daquele papel remendado e do homem que carregava em si uma história de perda e amor? Haveria um leitor pronto para distinguir a autenticidade de fraude? O problema técnico parecia simples para quem conhecia os procedimentos. Leitura do código, perícia caso o código estivesse danificado, validação formal. Mas para Severino, aquilo significava a diferença entre voltarem para casa, com os passos igual a quando saíram, ou com a possibilidade de, às vezes, não precisar mais contar moedas para ter remédios. E para Reinaldo, o dono da lotérica, significaria um exercício de responsabilidade sobre seu gesto. Na fila da agência, as pessoas que acompanhavam trocaram olhares coniventes. Tiveram uma sensação de estar diante de algo maior do que a própria curiosidade. Uma história que pedia justiça e cuidado. Havia ainda a inevitável pergunta que se instalou entre os que o conheciam. E se fosse verdade? Se o bilhete, por mais remendado e sujo que estivesse, carregasse o número sorteado da Mega-Sena, como reagiria a cidade para com o homem que até então fora invisível? Alguns responderam com silêncio, outros com palavras de consolo. E enquanto isso, na gaveta onde outrora estivera o bilhete, a fita que o unira tremia como prova de que pessoas simples fazem o que o mundo às vezes esquece: preservar. Tudo se encaminhava para a verificação oficial. As providências práticas foram tomadas, testemunhas reunidas, provas documentadas, a filmagem que registrara a humilhação era oferecida como elemento de contexto. Ainda assim, uma pergunta persistia na boca de todos. Quem, afinal, terá competência para decidir o que é certo? O banco de dados, que era a Caixa, tinha protocolos que para muitos soavam como algo frio. Mas aqueles procedimentos eram necessários para garantir que nenhum erro fosse cometido em nome de uma primeira impressão. E enquanto a máquina do processo começava a girar, as vidas de quem se envolvia já se rearticulavam.
Severino, com as mãos um pouco menos trêmulas, ofereceu um sorriso breve à dona Edilene. Lúcia, em casa, sem entender tudo o que projetava o futuro, resolveu desenhar um sol amarelo no papel. Na rua, um velho conhecido comentou que a cidade mudava mesmo com pequenos gestos. Mas ninguém ainda sabia se a mudança viria mesmo. Quando cruzaram a porta da agência, havia uma mistura de medo e esperança que pairava no ar. A caixa registradora ali fora, substituída por mesas e protocolos, por olhos atentos e impressoras que carimbavam destinos. O bilhete, que tinha sido desprezado por um homem atrás de um balcão, agora estava nas mãos de funcionários que, com tecnologia e regras, avaliariam se a sorte realmente pertencia ao homem que recolhera latas. Ali, entre filas e senhas, início e provável desfecho, o que se tornaria real dependeria de passos formais. Por ora, tudo o que poderia ser feito era esperar que a análise técnica confirmasse o que o coração insistia em acreditar. Havia um silêncio diferente, de quem sabe que decisões importantes não nascem de gritos, mas de procedimentos precisos. Severino, ao lado de quem o acompanhava, olhou para as paredes da agência e se perguntou quantas outras histórias como a dele passaram por ali, sem que fossem reconhecidas. Ainda assim, havia algo novo. A convicção de que sua dignidade havia sido notada por alguns e que a possibilidade de reconstrução estava mais próxima do que estivera nos últimos anos. O bilhete descansou entre papéis oficiais, prontuários e máquinas. O tempo que se seguiu foi de espera. Havia, porém, uma certeza no peito de muitos que o observavam. Aquilo que começara com um ato ignorante e cruel poderia terminar, não com vingança, mas com reparação. Mas ninguém ainda tinha a resposta final. Ainda restava uma etapa decisiva: a leitura do código, a perícia para confirmar a autenticidade e a validação formal do que, naquela manhã, ainda era apenas um amontoado de papéis remendados e esperanças. O próximo passo, que atravessaria o limite do que fora apenas relato e adentraria na verdade oficial, dependia de um aparelho, de uma assinatura, de uma perícia que pudesse reconstituir com precisão a informação. A cidade, que conjunto de casas e sonhos, aguardava. E Severino, que aprendera números e dores, esperava com a calma contida de quem não quer perder a compostura, mas precisa salvar a vida de uma criança. Dentro da sala, onde se faziam conferências e carimbos, o silêncio tinha um peso quase físico. O bilhete, enrolado e protegido pela fita que dona Edilene tinha colocado, ficou sobre a mesa do atendimento, entre senhas e canetas. Um técnico aproximou o leitor óptico, limpou a superfície com cuidado e posicionou o pedaço de papel sob a luz fria da máquina. Havia ali a precisão de um aparelho acostumado a separar verdade de aparência. A primeira leitura não foi conclusiva. A sujeira e as rasgaduras confundiam os sensores, mas os protocolos da caixa prevêem imprevistos. Quando a leitura direta falha, entra em cena a perícia. A perícia não é espetáculo. É um procedimento metódico. Digitalização em alta resolução, reconstrução das imagens do código de barras, comparação com os arquivos oficiais e conferência das sequências numéricas. Enquanto os técnicos trabalhavam, as pessoas que acompanharam Severino observavam com respirações contidas. Nas mãos de alguns, celulares gravavam apenas por precaução. Outros seguravam as pontas de uma esperança que não se deixava manifestar em palavras. O tempo pareceu esticar-se, como se cada minuto acrescentasse uma espessura a essa espera. Quando a tela finalmente exibiu a sequência completa, houve um som baixo de reconhecimento. Um funcionário, depois de conferir os dados, declarou com voz que tentava ser neutra que a sequência e o código correspondiam ao sorteio daquela noite. Os números eram de fato os mesmos. O valor indicado no comprovante eletrônico bateu com a notícia que rodara pelo bairro. 50.300.
57.892. A confirmação técnica não traduzia ainda o que aquele número faria à vida de quem o possuía, mas trazia a prova que transformaria a vulnerabilidade em possibilidade concreta. A notícia não ficou só nas paredes da agência. O protocolo da Caixa prevê que, diante de casos que envolvem indícios de irregularidade ou disputa, deve-se registrar tudo e, quando necessário, acionar fiscalização. Como havia gravação da lotérica mostrando o bilhete sendo rasgado e testemunhas que acompanhavam Severino, a agência encaminhou a documentação para análise e comunicou aos órgãos competentes. A formalidade que antes soava distante começou a se mover em direção à lotérica. Enquanto isso, na rua, a repercussão era imediata. A história atravessava contornos. O homem que recolhia latas, o bilhete sujo, o rasgo, o valor inacreditável. Veio junto o sentimento de que, por trás dos números, estava a vida de uma menina que precisava de insulina. A imagem de Lúcia, com seu desenho do sol, circulou nas conversas do bairro como um lembrete do que estava em jogo. Pessoas que antes viravam o rosto agora desejavam que a justiça, seja técnica, seja social, encontrasse seu rumo. A fiscalização marcou presença antes que o dia terminasse. Servidores públicos chegaram à lotérica com documentos oficiais e com a legitimidade de quem representava procedimentos. Eles pediram acesso às imagens das câmeras, ao livro de registro e ao material que havia sido recolhido. A lotérica, que no dia anterior vira um teatro de exclusão, teve as suas ações revisitadas por olhos que não aceitavam explicações simplistas. As gravações, pausadas e ampliadas, mostraram o gesto. O bilhete sendo arrancado das mãos de Severino, o ar de desdém no rosto de quem o realizou, a pressa de se livrar do que julgou incômodo. A imagem congelada era suficiente para que qualquer espectador visse ali não apenas um rasgo num papel, mas um rasgo numa dignidade. A exibição das imagens não foi para condenar de imediato, mas para documentar. Ainda assim, a força das cenas provocou reações na própria lotérica. Clientes que haviam presenciado o fato e depois comentado entre si, sentiram que o episódio precisava de um fim justo. Reinaldo, o dono do estabelecimento, que dias antes havia trocado a camisa como se trocasse de argumento, encontrou-se agora perante fiscais que anotavam e perguntavam. Em algum momento, a postura dura deu lugar a uma expressão mais humana. Ele olha para o chão, as palavras parecem pesar na boca. Nas horas seguintes, em meio a declarações formais, imagens e depoimentos, Reinaldo foi fotografado e teve sua versão registrada. O quadro, por sua vez, abriu espaço para que a responsabilidade civil e a possibilidade de responsabilização criminal fossem avaliadas pelas autoridades competentes. A lei tem termos técnicos e prazos. Há procedimentos administrativos, possibilidade de representação criminal e espaço para reparação civil. Testemunhas relataram os fatos. A filmagem compunha um conjunto de provas. O bilhete confirmado pela Caixa era a chave que reconectava a história à responsabilidade. Em linguagem que dizia apenas o necessário, um dos representantes do setor jurídico explicou, em termos gerais, que atitudes como a de rasgar um bilhete podem, dependendo das circunstâncias e da prova, gerar consequências que vão desde indenização até medidas previstas pelo Código Penal. Isso não significava que haveria uma condenação automática. A autoridade competente avaliaria os fatos e decidiria os rumos do caso. A menção aos possíveis desdobramentos jurídicos foi feita com condicionalidade e seriedade, como mandam os protocolos. Ao saber do que ocorrera na lotérica, vizinhos e clientes reagiram de maneiras diversas. Alguns buscaram consolo em palavras simples. Foi injusto. Ele merecia respeito. Outros que tinham filmagens ou fotos ofereceram aos representantes da autoridade aquilo que sabiam tornar factual. O caso ganhou contornos de símbolo.
Uma cena que, em muitos lugares, poderia passar como rotina, ali ganhou a capacidade de provocar um debate sobre respeito, acesso e dignidade. No meio dessa movimentação institucional, houve um momento que poucos esperavam. A presença de pessoas que, mesmo diante da injustiça, pediam calma. Entre elas estava Dona Edilene, que ao longo de dias vinha repetindo que apenas fizera o que era certo. Em suas mãos havia um cuidado silencioso com o que acontecia. Ela não queria espetáculo, queria que a verdade viesse à tona. Em reuniões rápidas com testemunhas e representantes legais, ofereceu o relato sobre como encontrou e preservou os fragmentos. Sua atitude, contida, serviu como um lembrete de que a justiça também se constrói com atos de responsabilidade cotidiana. Enquanto as equipes técnicas trabalhavam e a lotérica lidava com as consequências administrativas, Severino vivia um turbilhão interior. Havia em sua dignidade uma mistura de alívio, tristeza e perplexidade. A confirmação do prêmio significava que a vida daquela menina podia mudar, que a incerteza sobre remédios e consultas tinha um horizonte diferente. Mas nem o alívio sequer apagava o desconforto de ter visto a própria esperança tratada como lixo. Havia dor, sim, e ela precisava ser reconhecida. Chegou então o momento público do confronto, ainda que controlado pelas autoridades. A visita dos fiscais, acompanhada por representantes da Caixa e por testemunhas, foi marcada pela formalidade. Em tom de registro, os fatos foram lidos. Em tom humano, as imagens das câmeras foram apresentadas dentro do procedimento. Quando o playback mostrou de novo o gesto de Reinaldo partindo para o rasgo, algo no ambiente mudou. O proprietário da lotérica sentiu o peso do que havia feito. Ao perceber a força das provas e a constatação de que seu ato provocara prejuízo humano inestimável, Reinaldo teve uma reação que para muitos presentes foi inesperada. Ajoelhou-se. A cena do homem de 42 anos, dono do estabelecimento, de joelhos diante do senhor de 68 anos e dos fiscais, não pode ser reduzida a espetáculo. Foi um gesto cru, carregado de reconhecimento tardio e de arrependimento que nascia de um susto diante das consequências. Em silêncio, ele buscou uma palavra que não repararia imediatamente a ofensa, mas que revelava que por trás da cena pública havia a possibilidade de remorso. Alguns o observaram com ceticismo. Outros sentiram que havia ali a semente de algo diferente, não para apagar o dano, mas para possibilitar uma reparação humana. As autoridades, no entanto, conduziram o processo com olhos técnicos. Registrar o arrependimento não substitui a investigação. Os fiscais anotaram o relato, juntaram o material probatório e informaram que a ocorrência seria encaminhada para a averiguação junto ao Ministério Público e à polícia, que avaliariam se havia elementos para a ação penal. A linguagem usada foi a de praxe. Poderia haver responsabilização civil ou penal, dependendo do entendimento técnico e jurídico que viesse a ser formado. Para Reinaldo, isso significava que o futuro reservava incertezas jurídicas. Para a comunidade, significava que o caso não se encerraria apenas numa súplica pública. Diante daquele quadro, o mais difícil permaneceu íntimo, o que Severino carregava em seu coração. Havia nele a memória de anos em que ensinara princípios, e a convicção de que justiça e vingança são coisas diferentes. Em privado, em voz baixa, ele falou sobre aquilo que era essencial. Não quis que o episódio se transformasse em vingança pública. Sua prioridade era Lúcia, o cuidado com a neta. Ele poderia cobrar reparação, buscar garantia jurídica e, ao mesmo tempo, escolher uma postura que para si fazia sentido: o perdão. Não foi uma decisão tomada no calor do momento, mas algo que veio do cálculo íntimo de um homem que sabia da fragilidade humana e da possibilidade de reconstrução. Quando se aproximou de Reinaldo, diante de todas as testemunhas,
Severino não pronunciou palavras longas. A voz lhe saiu firme, apesar da emoção que a abria. Disse que perdoava o homem, mas que o perdão não seria sinônimo de impunidade. Pediu que as autoridades seguissem seu curso, que houvesse justiça para que ninguém mais passasse por aquela humilhação, e que o dinheiro fosse utilizado para o cuidado da criança e para iniciativas que atendessem a quem, como ele, precisasse de dignidade. Em sua fala havia simplicidade e firmeza. Em sua escolha havia também uma pedagogia do perdão, não como esquecimento, mas como recurso para reconstruir. A decisão de Severino reverberou de formas diversas. Para alguns, parecia gesto de grandeza. Para outros, ato de resistência contra o ciclo de violência que humilha e isola pessoas vulneráveis. A escolha pessoal dele não impedia a continuidade dos trâmites legais. Comunicou claramente que não buscava vingança, mas que confiava nas vias legais para a consequência das atitudes. As autoridades tomaram nota. O caso foi registrado, com todos os documentos reunidos. Com as formalidades encaminhadas, restava agora a medida prática. Como transformar um número que no papel parecia distante em um recurso que curasse as necessidades imediatas e, ao mesmo tempo, construísse algo que durasse. A Caixa, cumprindo seus protocolos de pagamento, informou os passos necessários para a liquidação do prêmio. Documentação formal, abertura de conta, identificação e encaminhamentos legais. Com o auxílio de defensores e de representantes que atuavam de forma solidária, Severino iniciou os procedimentos para receber o valor, sempre orientado a agir com cautela para que a transferência fosse segura e responsável. A notícia da confirmação do prêmio mudou rapidamente a vida prática de Severino e de Lúcia. A primeira providência foi garantir o tratamento da menina. Havia conta médica a ser organizada, estoque de insulina a ser adquirido e consultas marcadas com especialistas. O frasco, que antes significava sacrifício constante, passou a ser substituído por um remédio que garante vida, comprado com regularidade e respeito. Não se tratou de ostentação, mas de necessidade atendida. Depois de resolver as questões mais urgentes, Severino fez escolhas que refletiam o que para ele importava: moradia digna, educação para Lúcia e um projeto de impacto comunitário. Comprou uma casa simples, mas segura, onde a menina pudesse ter espaço para brincar e armazenar seus medicamentos sem a inquietude da instabilidade. O endereço novo não aparecia em manchetes. Era apenas um lugar onde havia um quarto com cortina nova e um armário para os remédios. Foi ali que, certa manhã, Severino e Lúcia foram ao posto de saúde e compraram vários frascos de insulina. A cena simples de um avô e sua neta levando embalagens de remédio para casa marcou o começo de uma vida menos temerosa. Além disso, Severino decidiu criar uma pequena fundação local, com propósito claro: apoiar famílias em situação de vulnerabilidade no acesso a medicamentos e pequenos tratamentos, oferecer orientação sobre direitos e incentivar iniciativas que preservassem a dignidade de pessoas em risco. A fundação não nasceu de uma vontade de glória, mas de uma prática que Severino conhecia bem: ensinar. Assim como aprender a medir o mundo com equações e problemas, passou a pensar em projetos que resolvessem problemas concretos: auxílio para a compra de remédios, consultoria sobre benefícios assistenciais e parcerias com clínicas que pudessem ofertar atendimento a preços acessíveis. Dona Edilene foi convidada, com delicadeza, a participar das primeiras ações. Aceitou com discrição. Para ela, o convite foi reconhecimento do gesto que fizera sem pretensão. A comunidade se envolveu como pôde. Comerciantes do bairro contribuíram com doações pontuais. Voluntários ofereceram apoio logístico e pessoas que antes viravam o rosto passaram a olhar de outra forma para quem precisava. A transformação mais significativa, porém, não foi material apenas,
foi de percepção. Muitos começaram a repensar a forma como tratavam quem vivia nas margens. Quanto a Reinaldo, o dono da lotérica, a exposição trouxe consequências práticas. Houve impacto na reputação do estabelecimento. Clientes que antes frequentavam com naturalidade sentiram desconforto. Ele teve de enfrentar o processo administrativo e as possíveis medidas legais decorrentes das investigações. A cena pública de seu pedido de desculpas e o reconhecimento do erro não eliminaram a necessidade de respostas formais. O caso seguia seu trâmite, e o que dele resultasse seria decidido pelas autoridades competentes, sempre em conformidade com a lei. Mesmo com todo o suporte e com a mudança de vida que o prêmio trouxe, Severino permaneceu atento àquilo que sempre tivera: a sensibilidade para com os outros. A fundação que criou tinha metas modestas, mas concretas: oferecer cestas básicas pontuais, apoiar com transporte para consultas a famílias que tivessem membros com doenças crônicas e promover campanhas educativas sobre direitos sociais. O objetivo era não apenas aliviar o imediato, mas criar um princípio de rede, um pequeno ecossistema de suporte para quem, como ele, tivera a sensação de invisibilidade. Lúcia, por sua vez, crescia num ambiente onde o cuidado havia se tornado rotina sem alarde. A menina aprendeu, aos poucos, que medicamentos significavam vida e que havia gente que zelava por ela. O desenho do sol que fizera no primeiro dia em que a notícia chegara virou um quadro na nova parede do quarto, um símbolo de que a esperança, quando cuidada, pode ser convertida em cuidado. Muitos meses depois, numa cerimônia simples e discreta, a Fundação realizou sua primeira ação oficial, uma campanha para arrecadar frascos de medicamentos e recursos para testes de glicemia para famílias de baixa renda. Não houve pompa, apenas pessoas que se juntaram por uma causa. Severino falou brevemente, com a humildade que sempre o caracterizara. Lembrou que a dignidade começa nas pequenas coisas e que cada gesto de respeito vale mais do que qualquer discurso. A plateia era composta por moradores, voluntários e por alguns jornalistas que, com equanimidade, registraram o evento sem extravagância. A história, que começou com um bilhete rasgado e uma humilhação pública, teve desdobramentos complexos. Houve investigação formal, houve repercussão, e o vilão da primeira cena teve de responder por suas ações em esfera administrativa e judicial. Procedimentos cuja conclusão, por sua natureza, seguiria os trâmites legais. Mas para quem acompanhou de perto, ficou claro que a grande vitória não foi simplesmente a conversão do papel em dinheiro. Foi a restauração da dignidade de um homem e a construção de um espaço de solidariedade que superou a mesma cidade que, por vezes, vira as costas. No fim das contas, a imagem que se imprimiu na memória coletiva não foi a do bilhete rasgado, mas a de um avô e sua neta percorrendo, lado a lado, o caminho até a farmácia para buscar os remédios. O som do carrinho enferrujado foi substituído aos poucos pelo barulho das portas de uma casa que agora tinha uma chave própria. E quando perguntavam a Severino como havia feito para perdoar, ele respondia com a simplicidade de quem ensinara por toda a vida. Perdoar não apaga o erro. Eu quis transformar a dor em cuidado. Se for para reconstruir, que seja com quem precisa. Aos olhos de muitos, a jornada mostrou algo que frequentemente se perde nas manchetes. Que pequenos atos de bondade, como o gesto de Dona Edilene ao recolher e preservar aquilo que fora jogado fora, podem mudar cursos. Mostrou também que a justiça técnica é importante. A verificação do código, a perícia e os trâmites oficiais foram essenciais para que a reparação fosse efetiva e que a responsabilização de erros é parte de um tecido social que busca se corrigir. Hoje, ao caminhar pelo bairro,
Severino é reconhecido não por um prêmio, mas por seu modo de viver a generosidade que recebeu. Lúcia joga bola na frente da casa nova, com frascos de insulina guardados em harmonia na geladeira, enquanto a pequena fundação mantém uma agenda modesta, porém constante de apoio. Reinaldo segue respondendo aos procedimentos que sua ação desencadeou. Muitos ali acreditam que a lição, a de que dignidade e respeito não são opcionais, foi dolorosamente aprendida. A cena final que permanece é simples e poderosa. O avô ensinando a neta a contar, não com pressa, mas com a calma que vem de quem já viu o mundo oscilar entre perdas e ganhos. Entre risos e números, há a certeza de que a dignidade foi restaurada, não por acaso, mas por uma combinação de constatação técnica, coragem de testemunhar, escolha moral e uma decisão de usar o bem recebido para ampliar cuidado e justiça. A cidade, por sua vez, ganhou algo que muitas vezes falta, a lembrança de que toda pessoa merece ser tratada com respeito. Se esta história tocou você, compartilhe para que mais pessoas vejam que a dignidade precisa ser preservada e que pequenos atos podem transformar vidas. Inscreva-se no canal para acompanhar mais relatos de esperança e ações que promovem justiça no cotidiano. E, se puder, apoie iniciativas locais que cuidam de quem está à margem, denunciar discriminação, oferecer sua ajuda em projetos comunitários ou simplesmente tratar o próximo com respeito já é um começo.